que tinham caráter e que tinham postura e a forma de cada um ver a sua própria condição de vida, a sua própria maneira de olhar sobre si mesmo e sobre quem é Deus, sobre ele e sobre a sua vida. Ele fala que haviam 2 homens que subiram ao templo, Pires, e diz que esses 2 homens eles foram para fazer algo que Deus lhe agrada, orar. A oração é um veículo que nos aproxima de Deus, porque é o meio fácil de nos comunicarmos com Ele. Orar significa o verbo falar com Deus. Aleluia. Então, ela fala que esses 2 homens sobem ao templo e cada um foi orar. Mas só que havia um que já tinha um posicionamento, ou seja, ela já sabia que ela, quando vai orar, automaticamente Deus vai lhe responder, porque ela era autossuficiente e autoconfiante. Ele confiava na sua retidão, na sua bondade e no seu próprio auto-amor. Ele tinha a sua própria estima muito elevada. Ele olhava para os demais e olhava para o que ele tinha e sabia que os estatutos que lhe havia sido atribuído era garantia para que pudesse ser aceito por Deus. Aleluia. E esse homem é conhecido como fariseu. Diga, irmão, fariseu. Os fariseus normalmente são aquele grupo de crentes na igreja que tem roupa fina, tem tudo, de status, de uma altura, que tem posição grande. Eles são corretos por natureza, eles acham que são retos em tudo. Na verdade, os fariseus, eles representam um lado da igreja, mas não o lado da igreja que Deus precisa na terra. Os fariseus, eles representam um lado da igreja, mas um lado da igreja de uma forma contrária daquilo que Deus ou Jesus está à procura. Os fariseus, eles são aqueles grupos de irmãos que representam mais a aparência do que mais a realidade. São irmãos que eles não querem saber verdadeiramente do que é Deus na sua essência, mas estão preocupados com a sua própria vida como homem. Eles acham que são melhores que todos na igreja. Eles acreditam que merecem mais os seus que qualquer outro irmão. Por isso Deus, Jesus, ele olhava para qualquer grupo deles, dos fariseus, e ele chamava cada um deles de hipócrita, porque eles eram exatamente isso que eles representavam, a religião. Aleluia. Aparência de piedade, alguém que julgava-se ser superior na igreja, alguém que achava que pelo fato de meter uma saia larga e estar na igreja todos os dias, Deus não ouvia a oração dele. E ele justificava sempre que ia orar, dizendo: Deus, eu não sou como este publicano, este irmão que é pobre e é miserável, este irmão nem sabe orar em condições. Amém. O fariseu é alguém que quando está ao teu lado, ele olha da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, e vê que você é um desprezível. Diz: esse irmão, nos meus pés não chega lá. O fariseu é aquela irmã que vem de sapato alto e ela acha que pelo facto de estar próximo do pastor vai entrar no reino dos céus. Está errada, ela tem muita confiança. Não, Deus não está procurando pessoas que têm confiança sobre Ele mesmo. Deus não quer crente que tem a autoconfiança ou o alto amor próprio ou a estima elevada sobre quem eles são. Nós não somos nada diante de Deus. A Bíblia vai dizer: quem é o homem para que dele tenhas memória, um pouco menor dos anjos onde fizeste, mas de coroa e glória lhe revestiste. Quer dizer, o homem é nada, porém o homem que não é nada, ele pode ser tudo se ele aprender 2 princípios fundamentais que Jesus explica para os seus discípulos. Aleluia. Olhando para essa situação, Deus vai falar o seguinte: aquele fariseu achava-se mais importante que o outro, e quando orava, ele até usava a lei, usava algo bíblico. Quer dizer, que tem irmãos que vão chegar contigo para te falar coisas lindas da Bíblia, mas não é o que Deus está procurando. Quer dizer que eles conhecem bem a palavra de Deus, profeta, mas eles podem até mascarar a sua vida por causa da lei, dizendo que eu sou reto, eu sou com a igreja, eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa que Deus tem falado do pastor, eu oro muito, eu até dou os melhores dízimos na igreja, eu até quem comprei o terreno na igreja, o piano é que eu ofertei, então eu mereço ir para os céus. Só que Jesus está dizendo: meu querido, querida, eu não quero saber se você não adultera, não quero saber se você cumpre a lei, eu não quero saber se você dá os dízimos, eu quero que você aprenda a reconhecer quem é Deus, ok? Ou seja, quem é Deus, a grandeza de Deus. Você tem que chegar na igreja e tem que saber que você não é nada diante de Deus, e que você é simplesmente homem pecador, e a natureza tua é do pecado. Não importa o tempo que estás na igreja, vais continuar a carregar o veneno da maldição do pecado dentro de ti. O que Deus quer é que você, sempre que você entra na sua
sua presença, aprendas a descer para que você depois possa subir. Então ele vai dizer para os discípulos: o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. O fariseu, ele dizia: eu sou bom, eu jejuo muito, eu dou dízimo, eu dou das melhores ofertas, não adultério, eu não minto, eu sou uma pessoa justa. E ele achava que toda esta justificação lhe daria certeza de que os seus seria o lugar dele, e que aquele irmão coitado que tinha um trapo de imundícia, que a roupa dele não era das melhores, que estava sempre na igreja postrado, era um miserável e era um infeliz. Assim também acontece hoje na igreja contemporânea, na nossa realidade. Você vai ver na igreja, há um grupo de pessoas que são da elite da igreja, um grupo que são específico, e que eles estão em cima e olham os outros de baixo, e que pensam que o fato de eles estarem naquele lugar, eles estão muito perto dos céus. Eu vou lhe contar um princípio nesta manhã. Eu quero lhe dizer que Deus tem uma forma de inverter e de olhar as coisas. Deus não olha de baixo para cima, Deus olha de cima para baixo, e Ele quer alguém que esteja embaixo para estar lá em cima. Por isso é que quando Jesus encontrou Zaqueu na árvore de sicômoro, ele disse: Zaqueu, estás muito em cima, eu não quero pessoas que estão em cima. Pessoas que estão em cima, eu não visito a casa dele. Olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa. Quer dizer que para você poder ter a visita de Deus na tua casa, você precisa descer depressa. Zaqueu subiu a pressa na árvore para ver Jesus, mas Deus lhe disse: desce depressa para mim entrar na tua casa. Queridas e querido irmão, não vale a pena pensar que você é alguém nessa terra. Se você não descer, não subir. Não descer, você não vai subir. Quando Jesus chega, você tem que descer, você tem que baixar. Então Jesus vai falar para os discípulos: ele, o publicano que se humilhava, ele será justificado. Então ele vai falar o seguinte: aquele pois que se exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilhar também que será exaltado. Eu vou lhe dizer uma coisa: se você anda com a cabeça erguida, se você anda com o nariz empinado, se você está para cima pensar que você é alguém, Deus está pronto a tirar o que você tem. Você precisa descer para você subir. Zaqueu teve que descer para Deus entrar, para Jesus entrar na sua casa. Jesus não entra na casa de quem se acha suficiente, de quem acha que já ganhou os seus, ou de quem acha que é melhor que o outro, ou é melhor que o próximo. Deus só habita com aqueles que são humildes no espírito. Isaías vai dizer: ele habita na luz inacessível. E quem é que vai estar com ele? Aqueles que têm um coração bravo, um coração quebrantado, aqueles que se humilham, que estão sempre contritos, aqueles que andam debaixo da graça de Deus, aqueles que estão prostrados. Querido, a igreja não é para você estar de pé, olhar que eu vou subir. A igreja é para você chegar e dizer: Senhor, eu sou miserável, eu sou um homem pecador, eu reconheço que no ventre da minha mãe me considera pecado, eu me arrependo do meu pecado. Bate no peito e diga: Senhor, eu não posso olhar para o céu, o que você me deu eu não mereço, o que eu tenho não sou digno. Se não fosse para a tua graça e por causa do amor do meu filho nessa terra, eu não teria nada. Mas Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que a mãe tenha resgatado a morte e da condenação. Você tem que reconhecer a sua grandeza através do seu filho. Vou pegar a chance para a bagaça. Tá bom. Aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e aquele mesmo que se humilhar será exaltado. Aleluia. A humildade faz parte da característica da natureza do Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele disse: porque de tal maneira, ele sendo Deus, Filipenses capítulo 2, ele não se exaltou nem buscou ser igual a Deus, mas ele se esvaziou até a morte e a morte da cruz. Jesus podia governar mais que o rei imperador de Roma. Jesus podia levantar um exército na terra. Jesus podia mostrar que tinha muito poder enquanto estava aqui na terra. Mas Jesus fez o contrário. Em qualquer momento, em qualquer lugar onde Jesus passava, Jesus mostrava a humildade e a simplicidade do evangelho que ele pregava. Jesus não tinha a cabeça, Jesus não tinha o nariz empinado. Jesus convivia com todos igualmente. Jesus olhava para o povo de igual maneira, olhava para o rico de igual maneira. Aquele irmão, a irmã que tem dinheiro, todos eles tratavam de igual maneira. A igreja tem que aprender a olhar para todos os irmãos como irmão, não importa se ele tem dinheiro ou tem carro. Nós temos que tratar crente igual a ti. Nós somos todos
filhos de Deus, nós temos que ser igual a Jesus. Nós temos que aprender no princípio da humildade. A humildade é uma das características que nos faz ter acesso a algumas virtudes e as portas do céu se abrem. Então Deus está dizendo o seguinte: através do seu filho Jesus não se exaltou, ele se humilhou, se esvaziou. Crente arrogante não pode entrar no reino dos céus. Crente soberbo não tem porção no reino dos céus. É preciso que aprendamos a nos mostrar diante de Deus, a nos humilhar diante da presença de Deus. Dizer: Senhor, não tenho nada, eu quero deixar mais para poder subir. Quem desce sobe, quem sobe desce, quem se exalta é abatido, quem subir é elevado, é engrandecido. Jesus subiu desceu, mas ele subiu para reinar. Vamos contar um segredo: todo crente que se humilha, Deus exalta, ele coloca em lugar de destaque. Não me importa que você pode passar, se você está fazendo a obra de Deus, pode andar se humilhando. Vai chegar o tempo do Senhor para engrandecer a tua vida, porque todo aquele que se humilha será exaltado. Vai chegar o tempo dos humilhados serem levantados nessa igreja. Vai chegar o tempo dos humilhados serem levantados nessa casa. Você que foi humilhado, Deus manda lhe dizer agora: vai te levantar para que as pessoas saibam o quanto ele te ama, o quanto ele está contigo. Se fosse você dando a glória a Deus, mas vamos para ele. Aleluia! Eu vou me humilhar mais. Eu quero me humilhar mais para que eu possa subir. Se eu soube que está embaixo, quanto maior sua altura, quanto mais subires, maior será a queda. Quanto mais desceres, maior será a segurança, maior você estará seguro. Aleluia! Quem desce sobe, e quem sobe vai descer. Zaqueu, estás em cima, eu não posso estar com soberbo. Desce, só se vou revelar a verdade na tua vida. Zaqueu desceu, e Jesus lhe disse: agora chegou a salvação na sua casa. Por isso é que você está vendo que a tua vida não está melhorando. Tem arrogância e tem soberba no teu coração. Você precisa se esvaziar. A vaidade tomou conta da liderança. Os líderes andam um pouco vaidosos. É o princípio da vaidade e o princípio da soberba. Você traz um pouco de povo, 300 ou 500 pessoas, já está vaidoso, já está arrogante, já não trata bem as pessoas. Hoje nós temos que começar a pregar o evangelho aos evangélicos. Temos que voltar naquilo que é a cruz de Cristo. E a cruz é a humildade. Aleluia. Bem-aventurados os pobres do Espírito, porque deles é o reino de Deus. E eu tenho a certeza que nesta igreja vai sair crentes que andam com os pés dobrados, com os pés no chão. Não crentes que têm a cabeça para cima. Crentes que acham que não são dignos de olhar para os céus. E que digam que: Senhor, eu não posso nem me aproximar de Ti. Aquele publicano foi justificado porque ele foi humilde. Ele se humilhou diante da presença de Deus. O apóstolo Pedro vai dizer: humilhai-vos, pois, perante a poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Humilhai-vos, pois, perante a mão de Deus. Uma coisa é você humilhar-se e uma coisa é que as pessoas te humilham. É diferente. Não aceita que ninguém te humilha de graça. Não, você tem que se humilhar diante de Deus. Mas as pessoas não podem te humilhar. Sabe por quê? Porque você tem uma posição como filho de Deus. É uma coisa que eu mesmo decidi se humilhar. O que Deus quer é que você se humilhe. Diz: aqueles que se humilharem será exaltado. Não aqueles que forem humilhados. Não. Quem for humilhado é porque está cometendo algum problema, ou pecou, ou abusou, ou então fez algo que Deus não mandou. Você vai ser humilhado de graça. Deus nunca vai te exaltar. Uma coisa é você entrar no pecado e depois te darem um filho e ninguém está sorrindo. Aquilo é humilhação. Aleluia. É tirar a desonra da mulher. Deus não vai te exaltar por causa disso. Você pecou e te deram um filho e o homem não quis te assumir e você foi humilhado, sentiste humilhado. Isso não é que Deus vai te exaltar porque você foste humilhado por causa do pecado. A Bíblia está dizendo: aquela pessoa que anda no Senhor, na presença de Deus, que assim mesmo se humilhar, Deus vai lhe exaltar. Amém. Aleluia. Ok. Disse que aquele que se humilhar, você tem que se humilhar. Não deixe que as pessoas te humilham. É diferente humilhar-se e seres que? Humilhado. Se você deixar que as pessoas te humilham, não esperam que Deus vai colocar a coroa na tua cabeça. Você tem que se arrepender porque alguma coisa você fez de errado. Tem pessoas que vão à igreja e acham que foi muito humilhado. E acham que aquilo vai lhe dar quê?
coroa, ou que Deus vai nos dar. Mentira. Deus diz que quem assim mesmo é auto-voluntário de mostrar-se, de reconhecer que tu não és nada diante de Deus. Em outras palavras, quem se humilhar, ou seja, quem se arrepender, é a mesma expressão utilizada em 2 no Antigo Testamento, em Crônicas capítulo 7, versículo 14, que diz que se o meu povo se humilhar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, então que eu abrirei os céus e derramarei das bênçãos celestial. Se você se humilhar, se você se prostrar, por que o publicano se humilhou? Porque ele reconheceu que era um pecador. Por que o fariseu não se humilhou? Porque o fariseu achava que era bom, religioso. O fariseu é o religioso, é um bom crente religioso. Ele não precisa mais orar, ele já faz tudo de bom. Ele vem à igreja no tempo, na hora de oração, não levanta as mãos. Ele está certo, ele já vai para os céus. Ele chega, os outros estão a louvar, ele não louva mais. Ele já está perfeito, ele já ganhou o show. O fariseu é bom religioso, ele não faz nada na igreja. Ele é alguém que chega na igreja e diga: Senhor, o Senhor já me pertence. Por isso Jesus fala de propósito sobre o fariseu e o publicano. É dois tipos de crente na igreja: o crente fariseu e o crente publicano. Aqui tem irmãos fariseus e tem irmãs que são fariseus. Tem crente publicano e tem crente que é publicano. O publicano está sempre aqui de braço, ele está sempre para orar, a se arrepender. O fariseu nunca muda a vida, por isso é que está sempre endemoniada, é fariseu. Quando o pastor está orando, te libertou a primeira, a segunda, a terceira vez, volta a te libertar, você tem a semente do fariseísmo. Não estás a se arrepender de verdade. Não estás a se humilhar de verdade. Se você se humilhar de verdade, Deus vai te libertar dessa maldição que você carrega. Se você se humilhar de verdade, Deus vai quebrar a corrente que está aprisionando a tua família. Se você se humilhar de verdade, Deus vai quebrar toda a maldição na tua casa. Se você se prostrar de verdade, não tem demônio, não tem feiticeira, não tem queimador que vai te chegar a tua redação. Por quê? Porque quem está humilhado, ele se atira, se prostra. Deus não tem como senão comover-se, enviar seus anjos para estar ao teu redor. Aleluia! Então todo aquele que se humilha, Deus ele envia os seus anjos para estarem ao lado dele. Deus se agrada dos homens humilhados, que se assim mesmo se humilham. Aleluia! Por isso você tem que se examinar. Olha bem para o teu coração e diga: que crente eu sou? Fariseu ou publicano? Quem eu sou? Quem é que me representa? Qual é o espírito que me domina? Do publicano ou do fariseu? Como é que é a tua vida há muitos anos? Você vai parar hoje aqui na igreja, mas a tua vida como é que tem sido? De fariseu ou de publicano? De verdadeiro, honesto ou de alguém hipócrita? Porque o fariseu era hipócrita. Ele fingia ser o que não era. O publicano era honesto e viu que ele era pecador e tinha que dizer: Senhor, não posso. Quando você acha que não pode fazer, diga, seja sincero: eu não consigo, eu não posso, porque eu ainda estou em pecado. Eu não posso nem ministrar, porque eu ainda estou em pecado. Tem irmãos que mesmo andando de qualquer forma querem vir aqui no altar ministrar. Fariseu, vai para o inferno. A terra vai se abrir para te engolir. A igreja não é lugar para brincar-se. Há princípios sérios e há responsabilidade que tem que ser levada com muita seriedade. Você não pode chegar à igreja de qualquer maneira, querer bancar a fariseu. Aleluia. Muda a tua vida. Muda a tua vida. Os fariseus não herdarão do reino dos céus. O publicano será justificado, mas o fariseu dessa maneira não entrará do reino dos céus. Por isso é que continua a te apertar de noite. Por isso é que você vê que a situação continua na mesma. Por isso é que a vida não vai para frente nem vem para trás. Você tem um comportamento fariseu. Você está a fingir de ser crente. Estás a fingir de ser um bom filho de Deus. Não. Você está a viver na falsidade. Arrependa-se e muda o teu comportamento. Diga: quando eu sair da igreja, eu vou confessar todos os meus pecados. Eu vou dizer: Senhor, me perdoa, porque eu andei como um fariseu. Eu reconheço que já coloquei máscara de bom crente. Reconheço que já meti máscara de uma boa esposa.
Reconheço que já meti máscara de um bom cooperador. Eu já meti máscara de um bom vizinho. Fariseu, só está cheio de máscara. É o momento de você começar a dizer: Senhor, aquele publicano foi justificado, eu também quero ser justificado. Queridos, o céu é real, mas o inferno também é real. Não vale a pena fingir. Se você não mudar a tua vida, você vai morrer lá do inferno. É melhor se arrepender agora. A Bíblia diz: arrependa-se enquanto o reino de Deus está próximo. Não continua a ser a mesma pessoa. Não deixe. Não aceita ser a mesma pessoa. Tens que ser transformada. Anela pela transformação da tua vida. Aleluia. Deus tem que levantar aqui muitos crentes publicanos. O fariseísmo tem que sair da igreja, porque é um fermento que entrou na igreja e levedou a massa completa. A igreja hoje está contaminada por causa da doutrina dos fariseus. A religião, o fermento, a aparência, o eu vou receber, já estou no céu. Não importa se está em 3 mulheres, tem adultério, vive na fornicação, só querem pregar porque vai receber milagre, receber. Aquilo é um comportamento de fariseu. Até pastores fariseus nós temos, profetas fariseus nós temos, nós temos todo tipo de fariseu, ministros dos fariseus. Sabe que a irmã tem adultério, mas por causa do Deus inteiro não fala a verdade, não lhe repreenda. É o pastor fariseu, é hipócrita. Aleluia. Não vai entrar no reino dos céus. Não querem se arrepender. Por quê? Porque querem viver uma aparência, querem esconder a verdade diante de Deus. Deus não pode ser burlado, não pode ser zombado. Tudo aquilo que você semear, você vai colher. Você precisa hoje dizer o que você quer semear para a tua vida, e o que você semear, a tua geração vai colher. Se você se humilhar hoje, se te arrepender dos teus pecados, se você dizer assim: eu quero mudar a minha vida, eu não quero continuar a ser um crente simplesmente que vai e a situação é a mesma. Eu quero hoje me prostrar diante de Deus e reconhecer que não sou nada, não tenho nada, e não posso sair daqui se eu não sentir que o Senhor me perdoou. Eu não posso sair daqui se a tua mão não me tocar, dizer: filho, vai e os teus pecados te foram perdoados. Sabe o que eu estou ministrando? Para ministrar uma conversão em massa no seu coração. Porque enquanto eu estou a orar, eu estou a ver pessoas que estão a deitar lágrimas, a chorar fortemente. Porque tem um poder descer para a conversão. Vai haver uma transformação neste lugar, neste ambiente. Comece a inclinar a tua cabeça e dizer: Senhor, muda a minha vida. Pai, muda a minha forma de viver. Eu reconheço que tenho andado de qualquer forma. Eu não tenho andado corretamente. A minha vida, Senhor, não é boa. Mas eu quero me prostrar assim como aquele publicano. Deus tenha misericórdia de mim. Pai, perdoa-me. Pai, perdoa-me. Pai, tenha misericórdia de mim. Eu não sou digno de entrar na sua casa. Eu não sou digno de me aproximar diante de ti. Mas eu quero me prostrar diante da sua presença. Eu quero me humilhar e me arrepender. Eu quero mudança na minha vida. Você que andava no pecado, hoje não tem a forma de dar a vida no pecado. Se você tinha 2 homens, 2 namorados, muda para abandonar essa vida. Abandona a vida do adultério, do roubar, da fornicação, da malandrice, da fofoca, da murmuração. Abandona, porque não haverá ninguém que vai te justificar. E Deus não vai te receber. Aleluia. Aquele que se humilha é comparado com uma criança que tem o reino dos céus. Aquele que se humilha é comparado com uma criança que tem o reino dos céus. Eu quero terminar com o versículo 15. Presta atenção, olha bem na tua Bíblia. Lê a Bíblia, olha bem o que Jesus fala. Portanto, é o que Jesus está falando, não é o que o pastor está falando. Aleluia. E traziam-lhe também meninos para que lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mais uma vez, os discípulos entram em cena para tentar impedir quem está vindo para Jesus. Só que desta vez eram as crianças. E Jesus vai dar um ensino muito grande sobre os discípulos. E vai dizer: mas Jesus, chamando para si, disse: deixai vir o quê? Os meninos. E não os peçais, porque dos tais é o reino de Deus. Pastor, por que Jesus está falando do fariseu publicano, mas no final termina colocando a criança no meio? Por quê? Porque a criança representa a própria humildade. Aleluia. Então ele vai fazer essa comparação. Tudo foi criado com o propósito de explicar a parábola. Jesus não fazia nada sem que havia uma intenção de ensinar. E ele ensinava nos fatos e nos acontecimentos. Ou seja, na circunstância, tudo que estava ao seu redor, Jesus pegava qualquer coisa e ensinava. Jesus pode pegar esse papel e te dar um ensino sobre o papel e te levar à conversão.
Então ele manda os meninos virem. Ele diz: deixai eles virem, porque deles é o reino de Deus. Pastor, quem é que vai entrar, ou quem pertence ao reino de Deus? Jesus dá uma resposta fantástica, e eu amo a resposta de Jesus. Ele disse: deixai vir as crianças, porque deles é o quê? É o reino de Deus. As crianças já são parte do reino dos céus. Mas se nós olhar para cima, vamos ver entre o fariseu e o publicano. Quem está mais próximo de entrar no reino dos céus entre o publicano e o fariseu? Quem é que se parece a uma criança? Ninguém te garante que de fato havia mesmo criança nesse lugar, mas Jesus pode ser que o autor usou apenas uma alegoria para fazer uma simbologia de um fariseu e um publicano. Porque quem sabe que não havia criança, mas só aplicaram aqui essa palavra criança para que de propósito pudesse cumprir aquilo que Jesus queria falar para os discípulos e a multidão que estava ao lado deles. Aleluia! Em outra palavra, Jesus podia dizer: deixai o publicano vir aqui a mim, porque deles é o reino dos céus. Eu quero te dizer, se você se comportar como publicano, o reino dos céus é teu, você vai entrar no reino dos céus. Se você ser como uma criança, você vai fazer parte do reino dos céus. A criança é simples, é humilde, não carrega a arrogância nem a soberba. A criança é alguém que tem trato fácil, é alguém que sabe lidar com as pessoas de uma maneira simples. A criança não carrega a mágoa no coração. A criança não está preocupada em falar mal do próximo. A criança não quer saber se você errou ou se você acertou. A criança simplesmente quer viver, se deleitar nos braços do pai. E em outras palavras, o crente tem que ser criança. Não importa se a irmã falou mal de ti ou não falou. Não importa se o pastor este viu ou não te viu. Eu só quero estar na casa do pai. Quero me prostrar no braço dos pais. Eu quero estar nos pés dos meus pais, no braço da minha mãe. Porque eu sei que aí estou seguro. O que os outros fazem não me importa. O que os outros falam não me interessa. Eu sou criança, eu quero ser como criança. Eu quero atirar. Eu não quero carregar comigo mágoas que me fazem perder o reino do céu. Se alguém magoou, eu vou perder facilmente. A criança, você lhe bate agora, meia volta, já esqueceu, já perdeu, já não brincar com ele. A criança não carrega mágoa. Não tem tempo para pensamento negativo. Tem muito crente que não tem o reino do céu porque carrega pensamento do inferno, pensamento malicioso, pensamento vicioso. Arrependa-te e muda a tua forma de olhar. Se eles como criança, para que o reino do céu esteja perto de vocês, só quem for como criança vai entrar. Por isso Jesus vai falar: deixar as crianças vir após mim, porque deles é o reino do céu. Deixar o publicano vir até a mim, porque deles é o reino do céu. O fariseu é hipócrita, vai ficar de fora. O fariseu é mentiroso, vai ficar de fora. O fariseu rouba, vai ficar de fora. O reino é um lugar que só entra a criança. Ei! Eu quero ser como criança. Eu vou ser como criança. Diga teu irmão: eu quero ser como criança. Simples, verdadeiro, honesto. Aleluia. Coloca-se no pé. Diga: eu quero ser como criança. Diga: eu quero ser como criança. Oh, meu Deus dos céus. Põe a mão no teu coração. Hoje tem café abundância na tua vida. Você tem que entrar por reino de Deus. Diga: eu tenho que entrar no reino de Deus. Diga: eu vou entrar no reino de Deus. Eu vou entrar no reino de Deus. Rabagachata, rabagachata, rabagachata. Rubugachata, rabagachata. Deixar os meninos virem depois de mim, não empeçaste. Por que estão impedindo os meninos a entrar? Por que estão impedindo os publicanos de entrar? Por que você está bloqueando a passagem de quem já tem a garantia do reino de Deus? Por que tu não deixas os outros ir à igreja? Você não entra e não deixa que os outros também querem entrar. Tem crentes que só querem impedir, só estão na igreja para impedir a proximidade, ou seja, a entrada dos outros para os céus. Nem toda irmã que está ao teu lado é crente de verdade, vai te impedir de entrar no reino de Deus. Abre bem os teus olhos, faça bem a seleção das tuas amizades dentro da igreja. Algumas só vão te impedir de entrar no reino de Deus, mas Jesus é quem vai dizer: não impeça eles de vir até mim.